Professor Vlad na área do Método Mapas para mais uma live. Na live de hoje a gente tem a expectativa de estar falando sobre um assunto importantíssimo que é a nutrição e o processo do envelhecimento. Então o que é isso, né? Como é que isso acontece, nutrição e envelhecimento? É algo fundamental para que a gente compreenda que nessa fase da vida as coisas vão ser diferentes, não é? As nossas necessidades vão mudando ao longo dos anos. E o envelhecer é uma fase sensível, na qual os cuidados e as necessidades são fundamentais. Quando eu falo cuidados, pessoal, a gente está falando mais de a sua saúde em risco. E do outro lado, o que você deve fazer, o que você deve ter mais atenção para que você realmente tenha, então, uma saúde mais plena e possa possibilitar mais anos de vida e com mais qualidade nesses anos de vida. Beleza? Bom, estou tentando conectar aqui o pessoal. Marcela, confesso que eu estou aqui, ó, conectando Marcela. Cadê a Carol? Estou tentando conectar a Marcela, tentando conectar a Carol. Vamos tentar aqui mais uma vez. Opa, alguém entrou? Não. Finalmente! Não, agora eu estou muito feliz que a mamãe chegou. Agora estou até mais tranquilo. Nossa Senhora. Eu estava angustiado pensando na sua angústia. Tá, eu já estava descabelando aqui, pessoal. Falei, não é possível. Estava arrancando os cabelos. Não, uma hora ia dar, gente. Uma hora ia dar. Deu certo. Deu. Pessoal, obrigado pela paciência e pela audiência. Até rimou, ó, que legal. Jacira, boa noite, seja bem-vindo. Newton, Fátima, Conceição, Rodrigo Freire, tá todo mundo aí conectado, obrigado, sejam bem-vindos. Eu queria que a gente fizesse tudo de novo. Então, Carol, por favor, Marcela, vamos dar as boas-vindas para a Carol. E aí a gente deixa a Carol falar primeiro, ela vai se apresentar de novo para o pessoal. E aí depois a Marcela se apresenta, tá bom? Carol, seja bem-vinda, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer o convite, não só a Marcela, né, mas os idealizadores do projeto Mapas, do Método Mapas. Então, meu nome é Carolina Berger, sou nutricionista clínica. Eu atendo no consultório já há 7 anos. Já atendi mais de 650 pacientes diferentes na minha vida. Tenho pacientes de longa data que passam comigo todos os meses já há 7 anos. Então, isso é muito gostoso. O caminho que a gente percorre, né, em busca da alimentação saudável. Faço atendimentos não só presenciais, como também online. E a consultoria do Método Mapas. Isso. Então, a Carol, ela chegou para nos ajudar no Método Mapas. E vou explicar por quê. A gente tem a Marcela, que nos auxiliou no primeiro grupo, e a gente está montando uma estrutura da mentoria do Mapas, onde a gente entende que para a gente manter a qualidade e não estrangular o trabalho da Marcela, não forçar ela com um volume gigante de atendimento, a gente precisava de força. E aí a Marcela teve o cuidado e o carinho de trazer uma pessoa da confiança dela, da competência nivelada com ela, disse ela que é muito boa, e eu comprovei. Eu queria que a Marcela desse as boas-vindas para o pessoal, se apresentasse, Marcela. Fica à vontade. Obrigada, Vlad. Boa noite para você, para Carol, querida. Obrigada por estar aqui também. Boa noite para todos vocês que estão aqui, já carinhas conhecidas. Então, beijos de saudade já de todo mundo que fez parte da primeira turma. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Marcela, eu sou nutricionista há quase 10 anos. Trabalho também com a área clínica, nutrição clínica funcional e também natural, intuitiva. Além disso, eu também trabalho com culinária saudável. Então, eu amo o universo de receitas, de criação de receitas. Carol fala muito sobre isso também quando diz que a gente precisa inovar, né? E trazer, se de repente a pessoa não gosta de determinado alimento, não tem problema, a gente muda a forma de preparo, a gente faz uma receita diferente. O importante é a gente mostrar que existem caminhos para chegar lá, né? Então, esse é todo o meu trabalho, é o que eu acredito, é o que eu gosto, é o que eu faço aí por pelo menos uns 10 anos da minha vida. E obviamente, o Mapas, né? Opa, a Carol caiu. Mas, continuando aqui, como o Vlad iniciou, né? Eu faço parte da mentoria, é um prazer, inclusive. Foi super bacana a nossa primeira turma.
A gente conseguiu bons resultados, mas resultados sólidos, que é o mais importante, né? Não resultados que a gente consegue em meses e depois retorna novamente depois de 15 dias, mas resultados que são para a vida. E é o grande propósito, né? Desse nosso projeto, dessa mentoria. E tem esse outro braço também do meu trabalho que eu gosto muito. Então, um beijo para vocês todos e ficamos aqui para falar de um assunto que é extremamente importante, que aí eu vou deixar o Vlad abrir as portas para a gente falar desse assunto. Ô, Marcela, não, mas vamos aproveitar que tem uma galera aqui que está conectada com a gente e eu gosto de respeitar essa galera. A Conceição tá aí. A Conceição, ela foi um caso interessante que no começo ela estava com muita dificuldade. Mas agora ela não para de ter resultado, porque agora ela encontrou o time e o jeito dela conduzir dentro da proposta do método Mapas, óbvio, incluindo a orientação da Nutri, o pilar da alimentação. E ela está tendo resultados incríveis agora, depois de 8 semanas. Olha que legal. A carinha dela aí, tá toda feliz. Ah, Conceição, obrigado por acreditar na gente. Você foi uma experiência muito legal pra gente, nessa jornada que nós conduzimos juntos com você. E, pô, já fazem 8 semanas que a gente encerrou o Mapas. Estamos indo para 10 semanas após o Mapas. E tem um outro indivíduo aí que é o Valdir. Ele eliminou 8, que no caso dele, o objetivo principal era emagrecer, né? Ele eliminou 8 ao longo das 8 semanas do Mapas e depois eliminou mais 8 nas 8 semanas subsequentes no follow-up do método Mapas, no acompanhamento pós-método. Ou seja, foram 16 quilos em 16 semanas. Olha que incrível. Mas é claro, ele precisava eliminar bastante e está conseguindo, na medida sem exageros, como a Carol já fez um certo briefing aí, exageros ou extremidades do processo não adianta, né? Meninas, o foco... Olha lá, Conceição! Que isso! Ó, a Conceição falou, fui para a zona 4. O que é zona 4? O método Mapas é separado em 5 níveis de classificação de saúde funcional, mente e corpo. A Conceição estava no nível 2, foi para o nível 3, agora ela já está no nível 4. Só falta mais um nível para ela alcançar, a gente chama saúde plena, mente e corpo, do método que a gente... Não, tá incrível. Ela tá demais. Ela tá demais, Conceição. Para de humilhar nós, eu não queria Conceição. Falar Seja não, mais Conceição, mas eu cheguei agora, mas eu já te conheço, viu? Porque você foi muito bem falada no nosso primeiro encontro. Você foi colocada exatamente como case de sucesso de quem tentou, persistiu e conseguiu. Isso que é muito importante. Isso, foi muito legal. Meninas, vamos lá. O assunto de hoje, então, é alimentação no envelhecimento. Beleza? O que a galera da nutrição, fala você, Carol, por gentileza, o que vocês da nutrição entendem por esta fase do envelhecimento? Quais são os pilares mais importantes que vocês têm que se atentar? A idade, as características principais fisiológicas que vão ser comprometidas, o que mais vocês pontuam de análise nesse período? Ó, Vlad, uma coisa que é muito importante, até eu estava conversando com a Má, né, esses dias a gente estava falando sobre questões de atendimento, e eu até comentei que eu percebo nitidamente como hoje a busca de um paciente idoso no consultório mudou completamente. Então, antes nós tínhamos um paciente idoso chegando e falando, estou diabético, ou estou com alteração no colesterol e preciso me tratar. Era até essa fala muito, né, impactante. Hoje eu já vejo o paciente idoso falando o contrário. Então ele já busca a prevenção de várias doenças e a busca da nutrição como um pilar essencial para ele viver mais. Então isso é algo impressionante como hoje o paciente ele entende que quanto mais distante ele estiver da alimentação saudável, pior será a qualidade de sobrevida dele. E eu até estava dando uma pesquisada aqui, Vlad, falando em números, que eu sei que você gosta, né? Pensando na questão de expectativa de vida, né? Que isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa na saúde do idoso. A expectativa de vida em 2000 era 69,9 anos. Em 2010, subiu para 73,48. E hoje, em 2022, é 76,8. Então, assim, galera, temos muitos anos para viver e, portanto, viver com qualidade é essencial. Então, assim, quando a gente pensa em alguns pilares, eu vou puxar a fila, tá? Porque tem vários detalhes que eu e a Má vamos comentar. Mas, assim,
um ponto muito, muito importante quando a gente pensa na questão de alimentação do idoso. Primeira coisa, tá? A gente tem que pensar em um equilíbrio no sentido de alimentação com relação global de vitaminas e nutrientes. Então, muitas vezes eu vejo o paciente chegando no consultório e falando, nossa, Carol, eu tô tomando magnésio, eu tô tomando cálcio, e aí a minha vizinha falou que vitamina D é boa, eu tô tomando também, e aí o meu personal falou que glutamina faz bem, Carol, eu tô tomando. Isso é excelente, a gente até vai falar de alguns pontos importantes, mas mais do que isso, vamos pensar na base. Como que é a sua alimentação hoje? Como que é o seu pilar base alimentar? Então, antes de qualquer detalhe que a gente possa pensar, o básico, ele está sendo bem feito? Não é pensando numa questão, até eu vi um comentário que as meninas colocaram que as pessoas associam a questão de alimentação saudável como alimentação cara. E não. Eu brinco que chuchu e ovo mexido qualquer um consegue comprar. Então, nesse ponto, a gente tem que pensar assim, e a base? Como que está a base da sua alimentação? Você prioriza legumes, verduras, frutas, proteínas de boa qualidade? Você prioriza comer com qualidade, não comer por quantidade? Então, esse pilar é o mais importante. Então, assim, desembalar, nós temos que pensar que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, todo esse conceito de alimentação saudável é o primeiro pilar, pensando nesse ponto, Vlad. Vocês estão demais. Vocês ensaiaram, não ensaiaram? Vocês estão... Marcela, vocês combinaram. Ó, você vai até aqui. Daqui para, deixa que eu falo um pouco. Parte 2. Descasque mais. São muito entendeu? A gente acostuma. Essa frase é clássica da Marcela. Desembale menos e descasque mais. Marcela, olha, fala pra gente, no teu ponto de vista, Marcela, o que atribui maior valor e cuidado nessa entrada dos longevos aí, das muitas primaveras vividas? E daí, eu acho que... 3 pontos fundamentais, vai. Tá, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que o envelhecimento é uma fase de grande transformação e mudança, né? Tanto mudanças psicológicas quanto mudanças fisiológicas. A gente não pode descartar o lado psicológico da coisa também, porque isso influencia e vai influenciar muito em tudo que a gente fizer, né? A Carol iniciou aqui falando da base da alimentação. Se a gente não tiver um pilar íntegro também, olhando, né, para a parte psicológica, a base que a gente considera, aí falando como nutricionista, né, uma alimentação saudável, nem isso a gente consegue. Nem isso a gente vai conseguir construir ou solidificar na vida desse idoso ou na terceira idade. Então, eu não consigo falar de envelhecimento sem falar das alterações psicológicas que também acontecem, tá? Eu acho que é uma coisa super primordial. Olhando para as fisiológicas, a gente tem muita mudança, claramente, né? A gente, tanto em estrutura física mesmo, a gente pode falar de inúmeros desgastes que acontecem, que são naturais da cidade, né? Desgastes ósseos, por exemplo, acontecem, mas a gente também sabe que a gente pode prevenir esses desgastes ao longo da nossa vida, e mesmo quando a gente já está na terceira idade, a gente consegue prevenir que maiores desgastes aconteçam. Então, estar em dia com os exames é primordial também para qualquer coisa, e olhar para as mudanças que vão acontecer, sejam elas físicas ou não. Além de mudanças ósseas, por exemplo, a gente tem mudanças hormonais que também vão impactar na saúde desse idoso, na saúde da pessoa que está entrando numa terceira idade, por exemplo. E aí eu posso citar sono, que é uma coisa que, para mim, é outro ponto-chave que a gente tem que olhar. Porque se a gente não tem uma boa qualidade do sono, a gente também não tem a absorção que a gente deveria ter de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, fibras, de nutrientes. Se eu não tenho boa absorção de nutrientes, eu também não tenho integridade óssea. Eu não tenho uma boa memória, eu não tenho um cérebro adequado, e isso vai me gerar doenças lá na frente, ou não, né? A gente pode falar de longo prazo, mas eu também posso falar de médio e curto prazo. Então, o sono de qualidade é extremamente importante, e esse intestino também precisa estar bem estruturado para receber tudo que a gente colocar como essencial na alimentação desse idoso ou dessa pessoa. Então, esses pontos, para mim, são extremamente importantes, né? Olhar para a base da alimentação. Só esses pontos. Só esses pontos, assim, né? A gente só precisa olhar. A gente só precisa olhar para o sono dessa pessoa. Não, eu adoro essa conversa, porque assim, a galera que está aqui assistindo agora, ou que vai assistir depois,
eles começam a entender tamanha profundidade quando a gente vai falar de saúde de verdade. Porque a gente pode falar do nutricionista que enfia a mão na gaveta, pega uma sugestão de educação alimentar, taca em cima da mesa e fala, meu irmão, segue esse aqui que já vai dar resultado. Muito diferente de quem vai ter o cuidado, eu vou usar a palavra holística, né? Um cuidado integral da saúde de verdade. A gente tem que parar de achar que a saúde tem que ser tratada na superficialidade. Para! Não é isso. Não é tão simples assim. Então, vou dar uma análise só no que vocês falaram. Quantidade de nutrientes, distribuição de vitaminas, de minerais, desgaste ósseo, óbvio que a gente poderia falar de fragilidade muscular, da sarcopenia, a gente pode falar das doenças que são comuns do envelhecimento, a gente pode falar dos problemas biopsicossociais que são característicos do envelhecimento e as coisas se somam. A gente falou de sono, que o velho, infelizmente, o idoso vai sofrer com alterações características do sono. A gente falou de hormônios. Eu estudei para caramba a melatonina e cortisol, essa relação dos dois. Se o cara dorme mal, vira uma bagunça na vida do cara. Estudei muito a função da melatonina em relação a um cenário geral. Eu me assustei com tamanha potência que é a melatonina e a galera tá tomando como se fosse suplemento. Tá uma bagunça. Deixa para um outro dia. Nós vamos ter a live do sono e envelhecimento. Aí eu vou pegar essas informações e vou colocar lá. Se eu colocar tudo hoje, perde a graça. Bom. Eu quero que vocês... você também falou de intestino, eu tenho que preparar o intestino, porque senão vira uma bagunça. Vamos por partes, que agora você já me complicou. Vamos por partes. Eu entendo que um bom dia, começa com uma boa noite. Opa. Beleza? Eu entendo, isso é muito simples. Carol, me faz algumas ponderações, assim como a Marcela já puxou um pouco nessa direção, os cuidados da alimentação antes da pessoa ir dormir, considerando essa faixa etária. Então, eu vou dormir por volta das, 22 horas. Tem algumas dicas, dicas é o que eu faço. E tem alguns cuidados, cuidados é o que eu não devo fazer. Beleza? Vamos usar assim, dicas, faz. Cuidados, não faz. Perfeito. Tá bom? Então vamos para esse cara longevo com relação a qualificar o sono dele. Então, primeiro pensando na parte alimentar. Então, eu vou falando porque o pessoal de casa vai acompanhando, né? Que hoje nós escutamos muito sobre magnésio, né? A potência do magnésio, não só na questão de sono, de relaxamento muscular. A gente tem hoje o papel do magnésio. Eu tenho muitos pacientes que hoje em dia chegam no consultório com uma base de conhecimento um pouquinho maior, então é muito legal. O paciente fala, Carol, estou ouvindo muito sobre o magnésio, o que você acha? O magnésio hoje, não só a suplementação, mas alimentos que são fontes de magnésio, então frutas, verduras, legumes, e até uma coisa importante, gente, quando a gente pensa na alimentação saudável, magnésio não é, quando a gente pensa em cálcio, não é só o cálcio, né? Então é o cálcio, zinco, selênio, magnésio, manganês. Então não é só, e não é isolar um nutriente, é pensar no macro desse nutriente. Então, magnésio é um ponto muito importante, a suplementação de magnésio é muito utilizada. Quando a gente pensa em alimentos, tá? Que também são indicados. Então, alimentos, fonte de triptofano, até pensando numa questão de secreção de melatonina, então, castanha do Pará, nós temos a banana, os grãos, as castanhas no geral, né? As oleaginosas no geral. Então, são fonte de triptofano e, portanto, potencializarão a ativação de melatonina e nesse momento de sono profundo. Então, pensando em alimentação, isso é extremamente importante. Nos pacientes, eu evito prescrever folhas cruas à noite. Então, eu sempre prefiro alimentos aquecidos, pensando na facilidade de digestão e pensando na alimentação Ayurveda como um todo, né? Pensando na qualidade da digestão para esse paciente. Muitos pacientes têm hábito de consumir leite antes de dormir. Não só pensando no leite como um alimento extremamente inflamatório, se é que a gente pode dizer que o leite de hoje em dia é um alimento, né? Mas isso daí é uma cena para o próximo capítulo. Mas pensando na questão do leite, ele acaba sendo um alimento muito ácido para o pH estomacal, então acaba causando, às vezes, muito paciente tem refluxo, tem azia, tem desconfortos. Então, na parte alimentar, todos esses cuidados são importantes. Então, evitar alimentos crus, então preferir sempre alimentos mais aquecidos no período da noite. Pensando na questão de suplementação magnésio, pensando em alimentos
frutas como a banana, castanhas, porque tem o triptofano, tá? Então são dicas importantes. Quando a gente pensa na questão do evitar, gente, a primeira coisa, você não vai voltar de uma maratona e achar que você vai deitar na cama e o seu corpo vai entender que agora é hora de dormir. Então, é sempre importante nós pensarmos na qualidade do seu sono, né? Então, pensando em você desacelerar lentamente, então pensando em você preparar o seu momento. Tem até paciente que fala, nossa, Carol, depois que eu comecei a passar com você e entendi a importância do meu sono, hoje, momento de dormir é um ritual. Então, o paciente passa o creminho no pé, coloca a meia que ele gosta, acende o incenso, acende uma velinha, pega o livro. Então, é esse conceito, né? Você cuidar de você também na hora do sono. Então, a gente precisa de qualidade de sono. Muito mais importante do que horas. Tem paciente que fala, Carol, eu durmo 8 horas. Eu falo, ok, mas como que você acorda? Então, não é só pensando em como você dorme, sim como você acorda. Né? Pensando em não só a quantidade de horas, mas em qualidade. Então, aqui é uma Eu, Carol, até... Não, eu vou até aproveitar e acrescentar uma coisa, né? Que a gente falou agora sobre o preparo, né? Desse corpo para uma boa noite de sono. Aí você deu até os exemplos, né? Do triptofano que ajuda na produção da melatonina, que seria o hormônio do sono, que ajuda a gente a relaxar de fato, né? Banana, castanhas, a lentilha também eu acrescentaria, que é um grão, assim, gente. Primeiro que é uma delícia, eu adoro particularmente, mas é uma opção super legal pra gente colocar e variar dentre os grãos também. Pistache e você pode também tem uma quantidade enorme. De quê? Pistache também tem uma quantidade enorme de Pistache triptofano. também é uma opção legal, grão de bico também é uma opção legal. Então, assim, dá pra gente incluir opções de proteínas vegetais à noite para ajudar nesse processo. E aí eu até falo de proteínas vegetais porque algumas proteínas animais, principalmente a proteína da carne vermelha, ela é difícil de ser digerida. Então, não é o tipo de alimento que a gente acaba indicando à noite antes de dormir. Então, evite consumir esse tipo de proteína para justamente facilitar a sua digestão. Assim como a gente fala para evitar os crus, né? A salada crua à noite, ela não é bem-vinda por conta disso, né? Desse processo digestivo. E tudo que for estimulante, né? A gente está falando de bebida alcoólica, a gente está falando de café. Claro que o café também tem as suas particularidades, né? Tem quem beba café às 10 da noite e durma às 10h30, mas evitar estimulantes. O açaí também nesse horário. Então, tudo que te deixe menos acelerado, assim como a gente pode incluir o que te deixa mais desacelerado, como os chás. Eu sou fã demais da fitoterapia. Os chás, para mim, primeiro, são baratos, né? Então, é uma terapia econômica. E existem vários tipos de chás que a gente pode acrescentar e variar no nosso dia a dia. Então, chá de camomila, chá de jasmim, chá de melissa, chá de maracujá, chá de erva doce. Você pode fazer um blend desse chá, você pode misturar os chás e consumir antes de dormir, mas sempre lembrando que tudo isso precisa ser feito pelo menos 2 horas antes. Não adianta a gente jantar e dormir, né? Até porque é uma questão. A gente olhar para um idoso, né? Ele por si só já tem uma certa dificuldade pela idade de deglutição, por exemplo, o processo digestivo dele já é mais lento. A gente está melhorando isso, não colocando alimentos que são de difícil digestão. Mas se mesmo assim ele consome uma sopinha quente, ele dorme, deita, né, na sequência, ele pode ter refluxo, ele pode ter má digestão e ele pode ter uma dificuldade para dormir e pegar no sono. Então, tudo isso tem que ser feito pelo menos umas 2 horas antes, pelo menos, né? Exceto o chazinho. O chazinho ainda a gente consegue tomar um pouquinho antes, mas os estudos ainda mostram, né? Que os chás de efeito calmante, eles precisam também ser consumidos pelo menos 2 horas antes. Eles não têm a capacidade de serem consumidos e de forma imediata de causar mais lentidão, calmaria. Não, você também precisa desse tempinho para que ele age. Então, acho que são boas ações, né? Pra gente fazer e se atentar na hora de dormir, porque às vezes a gente fica também, a gente já sabe, né? Por si só, eu sei que eu não posso dormir com a TV ligada, eu sei que eu não posso mexer no celular, né? A gente já tem muito disso. Mas olhar para o que pode ou não pode dentro da alimentação também é bem legal. Vocês estão demais. Meninas, vamos lá. Olha só, então a gente imaginou que a gente conseguiu mostrar para as pessoas quão importante é. Para eu poder ter um bom dia, eu preciso ter uma boa noite. Eu falo para a galera, cara, o seu dia não começa a hora que você acorda. Seu dia começa com o preparo que você teve no dia anterior para ir dormir. Ali começa o seu dia. Então, entendendo que a gente, então, tem diversos cuidados e não é factível que a gente
consiga esmiuçar todos eles aqui numa live, não é. O que a gente está trazendo aqui para a galera é a luz de falar, cara, consulta alguém competente para que possa organizar isso para você. Mas a gente vai deixar algumas dicas, tá bom? Aí o idoso acordou. Rapaz, o idoso acorda antes do galo. O galo nem cantou e o cara já tá ali mexendo nas panelas, já tá falando, não é possível, cara. Acordou logo pela manhã, tem alguma sugestão que a gente possa elaborar? Eu estou traçando um dia do idoso, vocês já estão entendendo que eu estou construindo um dia, e depois nós vamos falar do meio do dia, do final do dia, enfim. Mas de uma forma geral, acordou pela manhã, quais cuidados a gente tem que ter de forma geral, em especial no idoso? Carol, fala pra gente aí. Eu começaria, Vlad, hoje em dia se fala muito sobre suco detox, né? Legal. A gente tem que pensar na questão do detox, não só pensando em diminuir retenção de líquido, que é algo que o pessoal fala bastante, né? Mas eu acho essencial a gente pensar no detox como um processo de começar o dia, estimulando o seu corpo a trabalhar durante o dia todo de uma maneira mais potente e equilibrada. Então, eu começaria o dia carregando o corpo dele, né? Colocando uma grande carga de nutrientes naquele corpo. Então, assim, começaria o dia, colocaria pelo menos um suco verde feito com uma fruta, feito com um grão, então, por exemplo, ou uma linhaça, ou uma chia, ou uma semente de gergelim. Importante, gente. Vou fazer só um adendo, porque eu explico muito isso no consultório e é importantíssimo nós falarmos. As fontes de cálcio não estão somente no leite, que, por sinal, a absorção do cálcio proveniente do leite é uma pequena absorção, fora todo o resto que acontece. Então, assim, quando a gente pensa na questão do cálcio, tá? Que muito se fala na questão do idoso, que a Má até falou, na questão de fraturas ósseas e toda essa questão. Quando a gente pensa no suco verde, a gente já pode enriquecê-lo com um teor de cálcio altíssimo de manhã. Gergelim tem um teor de cálcio grande, chia tem um teor de cálcio interessante, fora outros nutrientes desses grãozinhos. Então, começar o dia com uma fruta, uma folha verde escura e um grãozinho, eu acho uma boa dica, Vlad, para o paciente começar. Então, assim, Carol, eu gosto de abacaxi. Ótimo. Por exemplo, vou colocar couve. Então, sempre é importante, se a gente pensar que a couve é fonte de ferro, associar a uma fonte de acidez, como limão, para nós potencializarmos a absorção desse ferro. E aí, colocando o grãozinho de gergelim, a chia, a linhaça. Então, nós já estamos dando para o seu corpo uma carga de nutrientes altíssima. Então, é muito importante nós começarmos o dia já pensando. E também tem pacientes que falam que começar o dia de maneira mais equilibrada faz com que ele, ao longo do dia inteiro, pense: poxa, eu comecei o dia com um suco verde delicioso daquele. Eu não vou comer essa batata frita ou essa fritura isoladamente no almoço. Então, a gente acaba pensando no dia como um todo. Então, para começar, vamos pensar num suco verde, até porque, tá? Funcionamento do corpo. Se eu tenho um corpo menos intoxicado, eu tenho uma absorção melhor, eu tenho um funcionamento melhor, eu tenho uma disposição melhor. Então, começaria com o suco verde. Muito bom, muito bom. Ô Marcela, eu não vou pedir nem para você complementar. Já vou encartar uma outra pergunta. Você, na sua introdução, você falou da importância do ambiente intestinal. E vocês já falaram aí, costurando a conversa, que o leite, por exemplo, é um inflamatório, e a gente sabe que um dos lugares que ele já vai começar a comprometer é logo na largada, é logo no processo digestório como todo, o estômago começa a bagunçar o pH, cai no intestino, já dá uma desequilibrada geral. Fala um pouquinho então pra gente, Marcela, no idoso, como é que é esse negócio do intestino, desse equilíbrio das bactérias no intestino do idoso, pensando, por exemplo, nesse lance que a gente tem que abrir um pouco o olho da galera e falar, cara, a indústria do leite vai continuar vendendo essa ideia que o leite é a única fonte de cálcio. Eles não estão interessados em dizer que não precisa tomar meu leite não, procura outra fonte. Eles não vão falar isso, beleza? Mas vamos dar uma provocadinha. O leite, por exemplo, vai desequilibrar o estômago, vai desequilibrar o intestino, vai causar um grande problema no processo digestório e absortivo. Fala pra gente como é que é isso no idoso ou no indivíduo que está envelhecendo, Marcela. Tá. Só introduzindo, o intestino é um órgão extremamente importante no nosso corpo
E ele tem conexão com vários outros órgãos, incluindo o nosso cérebro, né? Então a gente precisa sim valorizar, tá? E dentro do nosso intestino nós temos bactérias boas, bactérias ruins. E é normal, né? Sempre teremos bactérias boas e ruins. Essa somatória de bactérias que faz com que é o chamado, né, flora intestinal que as pessoas conhecem, a gente conhece como microbiota. A grande questão é, quais são os tipos de bactérias que você preserva dentro do seu intestino? Não dá para a gente ter excesso de bactérias chamadas patogênicas, bactérias ruins, que vão nos causar uma série de questões, incluindo doenças. Aí, acho que esse é o ponto primordial. E aí vem o questionamento, mas escuta, como é que eu vou garantir bactérias boas no meu intestino e evitar bactérias ruins, né? Ou o excesso de bactérias ruins, porque as ruins sempre vão estar lá, né? E esse é um bom pensamento, porque ao longo de toda a nossa vida, e aí eu tô falando desde que a gente nasce, incluindo o nosso parto, porque o parto ele também é determinante em relação à qualidade das bactérias que você tem no seu intestino. Então, parto normal versus parto cesárea, sim, ele pode influenciar na sua microbiota, na formação do seu intestino. E esse intestino ele vai sendo modulado ao longo de toda a sua vida. Na fase na infância, na adolescência, na fase adulta, na terceira idade também. E na terceira idade é uma questão muito maior, porque tudo é uma questão muito maior na terceira idade, né? Porque o nosso corpo, ele vai envelhecendo. É um processo natural. Todos nós passamos por isso, passaremos por isso e chegaremos lá. Então, a microbiota de um idoso é um ambiente um pouco mais inflamado do que de outras pessoas. É claro que um jovem adulto que se alimenta com frituras, gorduras, etc., também vai ter o intestino inflamado. Mas o idoso, por si só, ele também tem um intestino um pouco mais ácido, um pouco mais inflamado, e ele requer um cuidado um pouco maior quando a gente fala dos cuidados desse intestino, diminuindo a inflamação e garantindo bactérias boas. Tá, mas como é que eu faço isso? Se alimentando bem. E não é, a gente volta na história de se alimentar bem, não é se alimentar caro. Fruta, verdura, legume, a variedade de alimentos e cores garantem um bom intestino. Se a gente olhar para a aveia, por exemplo, a aveia, gente, é super barata. Seja flocos grossos, finos, farelo, farinha, não importa. A aveia é um alimento riquíssimo para a saúde intestinal. A aveia contém uma fibra que a gente chama beta-glucana, tem uma capacidade de interagir com boas bactérias, que são as que a gente quer que se multipliquem no nosso intestino. Ela tem uma capacidade de interagir com essas bactérias, formar ácidos que são importantes para a nossa saúde, que vão ajudar a regularizar a nossa pressão, o controle da nossa glicemia, né, das taxas de açúcar no sangue, vai fazer com que a gente tenha uma boa comunicação entre intestino e cérebro. E é básico, é a aveia. É uma, 2 colheres de sopa de aveia por dia, você já está fazendo uma baita de uma transformação nessa microbiota do idoso, que já é debilitada por conta da idade. Sabe? Então, assim, são pequenas mudanças, mas, de novo, o básico funciona. É tão legal isso, porque eu falo para a galera, acho que a Carol colocou de um jeito e agora você reforça, não é? Você não constrói uma casa iniciando pelo revestimento, que são os suplementos. Vamos fazer o revestimento. Não, mas espera aí, e o alicerce da casa? Não é? Como é que está o alicerce? Então, a partir do momento que você compreende essa alimentação natural, essa alimentação mais... eu vou usar essa palavra natural porque eu adoro ela. Essa alimentação mais natural, de alimentos mais vivos, alimentos mais íntegros, né? Alimentos com essa qualidade, você prepara o alicerce da casa. A partir do momento que o alicerce está ok, aí eu vou falar talvez de um ambiente, vamos falar do intestino que a gente entrou nesse assunto, tem um intestino legal, aí tudo que você colocar ali faz sentido. Não é? Você tem um processo absortivo mais efetivo, você tem as combinações de nutrientes, que eu adoro isso. A Carol falou, cara, põe ali um negócio mais ácido com ferro, que um ajuda a absorver mais rápido o outro, com uma competência maior. E tem combinações que não devem ser feitas, porque um tira a potência de absorção do outro. Então, eu vejo isso, esse cuidado que vocês na nutrição têm, essa alquimia, essa é a verdadeira alquimia. E até fazendo um parênteses aqui, eu tenho um aluno, ele
É um diabético com um grau bem avançado. Por muito tempo ele achou que estava bom viver até os 50 anos. E ele tem a minha idade, 44, hein? Vou repetir. Ele disse que para ele estava bom viver até os 50. E ele tem a minha idade, 44. Por que estava bom até os 50? Porque ele tem filhos que com 50 anos, os filhos vão estar com 18. Já estão criados. Falei, mas como você é egoísta, cara? E ele é um diabético muito mal controlado. Mas, felizmente, consegui resgatá-lo, fazendo um trabalho de resgate. E eu expliquei todo esse processo da alimentação para ele e falei, cara, não tem milagre. Não existe, não vai vir um anjo lá do céu e falar, eu vou tirar a sua diabetes. Fala, cara, o milagre é a disciplina de todos os dias você cumprir com o que tem que ser feito. Não adianta você ficar protelando a alimentação saudável. Não adianta você achar que sem exercício você vai conseguir. Não, não vai. E até para a gente finalizar esse parênteses, a hemoglobina glicada dele estava 13. E a gente sabe que os níveis toleráveis é 5 ponto alguma coisa, até 5 e pouco. 5,7. Até 6, ok, mas já é preocupante. Estava 13. E aí, em 50 dias, a gente trabalhando juntos, baixou para 9. E é óbvio que se continuar nesse processo... 50 dias, foi muito legal. Se continuar nesse processo, a gente sabe que vai regularizar. Vamos voltar aqui no idoso. O idoso passa por um processo que se chama sarcopenia. Beleza? Fragilidade muscular, vai perder a estrutura muscular. E a gente entende que esse, para nós do movimento, é o que a gente mais tenta proporcionar um milagre, né? Diminuir a velocidade da sarcopenia ou, para alguns, até recuperar a parte da estrutura que está sendo perdida. O que é a nutrição? Quais são os aspectos da nutrição que pode contribuir, potencializar nesse processo se ele estiver fazendo exercício, condição 1. E se ele não estiver fazendo exercício, condição 2. Explica pra gente aí, Carol, a condição 1 ou a condição 2, ou pode... Fica à vontade aí. O que a gente tem que pensar, gente? Pensar na questão de perda de massa muscular, nós temos que pensar que a perda de massa muscular, ela acontece naturalmente com o passar da idade. O que nós temos enquanto, né, educadores físicos e nutricionistas? Nós temos, como que eu posso dizer? Meios de diminuir essa velocidade, tá? Então, o que é uma coisa muito importante? A atividade física, ela é, primeiro, um patamar importantíssimo, tá? Eu até brinco, Vlad, que a atividade física a gente acaba criando uma ilusão, que a atividade física é uma questão momentânea e pensando numa questão muito de biotipo, uma questão de musculatura visível, uma questão de estética. Eu brinco que a questão de atividade física é sobrevivência. E aí meu paciente até fala, ai, Carol, sobrevivência. E alguns pacientes que me seguem aqui vão entender, vão lembrar desse caso. Eu atendia no interior de São Paulo e uma casa de repouso pegou fogo. Alguns idosos faleceram porque eles não conseguiram levantar do sofá. Então, quando a gente pensa na questão de força muscular, e eu falo muito isso para o meu paciente, não é pensando numa questão visual, estética, uma questão, né? É uma questão de sobrevivência. Seu prédio está pegando fogo, você precisa pular uma porta. Você consegue pular essa porta? Tá? Então, pensando em questão de musculatura, sim, é essencial que a prática de atividade física esteja na sua rotina. Seja inicial, seja avançada, seja 30 minutos, 40, 1 hora e meia. Você tem 24 horas do seu dia. 30 minutos você pode se dedicar a isso. Né? É uma questão de prioridade. Então, vamos pensar que a parte de exercício físico é essencial. Pensando na parte de alimentação, Vlad, os idosos, eles acabam naturalmente reduzindo o consumo proteico. Por que naturalmente? Como a Má até comentou. Uma questão de digestão. Então, é muito comum o idoso chegar no consultório e falar, olha, eu olho para a carne, olho para o frango, olho para o peixe, e eu não tenho vontade de comer. Porque o corpo, Vlad, ele é sábio muitas vezes. Por exemplo, você passou mal com alguma coisa que você comeu. É natural que depois você pense naquilo que te fez mal e seja, nossa, não quero comer aquilo nem a pau. Por quê? O seu subconsciente já associou aquele alimento a uma sensação ruim. Então, ele quer te proteger. Então, quando a gente pensa na questão do idoso, a digestão da proteína é mais complicada. Então, a digestão da proteína animal, então a importância da proteína vegetal, como nós comentamos, é essencial. Segundo ponto, a mastigação. Então, às vezes o paciente ele reduz o consumo de proteína, principalmente animal, mas também vegetal, porque ele não consegue mastigar tão bem. Então, ele acaba diminuindo esse consumo.
Então, quando a gente pensa na parte de nutrição, a gente não só precisa viabilizar o consumo dessas proteínas, seja animais como vegetais, mas também, em grande parte dos casos, complementar. Uma coisa que é importante, o suplemento, que até você comentou, né? As pessoas elas trocam a ordem. Suplemento significa suplementar o que falta. Então, se te falta o A, você entra com A. Então, eu brinco que às vezes o paciente ele quer sair da consulta com 30 suplementos, porque aí vai funcionar. Fala para ele, meu amor, você não precisa de tudo isso. Então, quando a gente pensa no idoso, a suplementação, muitas vezes, de uma proteína via oral, pensando numa questão de uma vitamina, pensando numa questão de uma sopa proteica, muitas vezes ela acaba sendo uma opção, porque é uma fácil digestibilidade. Então, por exemplo, nós temos proteínas de excelente qualidade extraídas de arroz, ervilha. Eu, particularmente, gosto muito de proteínas vegetais, não sei, né? Acredito que a Má também. Mas incrementar a alimentação do idoso, não só pensando nessa questão de proteína vegetal, mas também de suplementação, é muito importante nessa questão. Até porque tem também alguns idosos que consomem volumes muito pequenos, né? Eles não conseguem comer muita coisa. Então fica difícil. Até pra gente, quando a gente vai bater proteína, né? Ele tá falando aqui, proteína, assim, inegável, é necessária porque existe uma perda muscular e a gente precisa da proteína. Só que muitos idosos têm dificuldade para se alimentar, não só por deglutição, mas porque às vezes ele não consegue um volume muito grande. Fica difícil pra gente colocar muita proteína para ele ao longo do dia. E quando a gente pega um suplemento em pó, por exemplo, né, uma proteína em pó, que ele pode facilmente diluir numa sopinha, num mingau, num suco, num smoothie, isso facilita demais, porque eu consigo garantir a quantidade de proteína que ele precisa no dia e ele consegue ingerir. Né? Até porque os líquidos são muito mais fáceis e eles têm um esvaziamento gástrico muito mais rápido, né, do que um alimento. Eles saem muito mais rápido do estômago. Então, a suplementação, ela não é de todo ruim, né? Ela é necessária, muitas vezes ela é necessária, mas a gente vai com algumas ressalvas entendendo cada caso, né? Mas é bem-vindo, eu gosto. Meninas, é assim, ó, quando eu começo a coçar aqui atrás é porque eu sei que eu tenho que estudar mais. Eu falo, ah, meu Deus, eu preciso estudar mais. Eu quero entrar num assunto que é muito interessante, ao encontro do que nós dissemos anteriormente, músculo, osso, estruturas, vou dizer estruturas periféricas, e aí a ciência do exercício, por muito tempo, ela transitou, ora músculo esquelético, ora músculo cardíaco, afinal de contas a doença que ainda mais mata é do coração, e hoje a ciência do exercício ela está muito apoiada nos aspectos da psicofisiologia, ou da psicomotricidade, ou da psicobiologia, que é a estrutura do exercício relacionado à parte da psique, parte cognitiva e parte emocional. Eu vou colocar dessa forma, fica mais fácil de entender. E o avançar das primaveras traz alguns impactos, como a Marcela disse, de ordem psíquica, mas também de doenças cognitivas, as demências senis, não é? E a Carol fez um aquecimento na dieta cetogênica. Rapaz, eu estudei esse assunto esses dias atrás, falei, não é possível. Meninas, fiquem à vontade. Vamos pegar uma doença que é comum do idoso, e infelizmente ela é muito complexa, ela não é uma doença unifatorial, ela é multifatorial, mas vamos falar um pouquinho do Alzheimer, ou de outras características de demência que é comum desse processo da senilidade ou da senilescência, que é a doença que pode acometer o indivíduo senil, em especial doença cognitiva, quanto que a alimentação pode contribuir, e se vocês puderem falar um pouquinho sobre a importância da dieta cetogênica para este público que já sofre com algum processo de demência. O cuidado antes da doença, o que poderia ser feito, tem algum ajuste nutricional para frear isso, e imagine que o cara já esteja com a doença, se tem alguma estratégia que possa ser feita. Uhum. Tá, vamos lá. Sim, falando como nutricionista, né? Com toda certeza, eu acredito que a nutrição ela pode prevenir inúmeras doenças. É claro que tem, como você mesmo citou, né, Vlad, várias não causas, né? Mas vários
fatores, obrigado. Vários fatores que levam à doença. Então, ela não tem uma causa exclusiva e única. Então, mesmo que a gente controle durante toda a nossa vida uma alimentação, seja cetogênica ou não, isso não vai garantir que eu não tenha, na terceira idade, Alzheimer e outras doenças neurológicas, por exemplo. Mas, com toda certeza, a alimentação, os nutrientes e alguns em especiais, eu poderia citar uma lista de antioxidantes aqui, a gente pode falar sobre eles, claro, que ajudam na prevenção do envelhecimento cerebral. Só de maneira bem resumida, né? No nosso cérebro a gente tem, nossa, uns zilhões de neurônios, e esses neurônios eles são super importantes para fazer as conexões entre eles e a comunicação do nosso corpo como um todo, né? Só que, em casos de doenças neurológicas, esses neurônios, eles são diretamente afetados e essas conexões também são diretamente afetadas. E se a gente olhar para os antioxidantes, para os alimentos e nutrientes com caráter antioxidante, a gente está falando daqueles em especial que são importantes para a prevenção do envelhecimento desses neurônios. Não só do envelhecimento idade, como também da agressão que pode acontecer ao longo da nossa vida, né? Isso pode ser tanto por um acidente, por exemplo, né? Acidente pode, infelizmente, acontecer, eu digo fisicamente falando mesmo. Como para outra doença que pode vir a se associar com uma doença neurológica. Então, olhar para os antioxidantes é legal por conta disso, porque aí a gente já está prevenindo que esse envelhecimento aconteça ou que essa agressão aos nossos neurônios aconteça. Por quê? Porque eles formam uma espécie de bloqueio nos nossos neurônios e garantem, né, com que eles trabalhem da maneira que eles têm que trabalhar, de maneira saudável. Um exemplo, por exemplo, é redundante. Um exemplo é o resveratrol. Eu adoro falar de resveratrol. E tem, assim, vários estudos científicos com resveratrol falando sobre saúde neurológica. Não só a cardiovascular, que já é conhecida, né? Quem não conhece, né? O famoso tome uma taça de vinho para a saúde do coração. Mas olhando para o resveratrol, com esse antioxidante presente na uva, por exemplo, que vai atuar na nossa saúde cerebral, ajudando a prevenir esse envelhecimento dos nossos neurônios. Então, sim, uva ou vinho tinto, né? Quando de qualidade e quantidade moderada, pode ser benéfico para a saúde do coração, podendo prevenir, por exemplo, o Alzheimer, né? Ou outras doenças neurológicas. Eu gosto muito de falar também da coenzima Q10, muito, muito mesmo. É claro que a coenzima Q10 ela é mais difícil da gente conseguir via alimentação, via alimento, mas... E aí eu sugiro, né? Se você tem um caso na sua família, se você tem histórico familiar de Alzheimer ou de alguma outra doença neurológica, eu sugiro a suplementação nesse caso, né? A gente não está abominando nenhuma suplementação, não, a gente está fazendo um uso consciente. Como a Q10 ela é difícil de ser encontrada na alimentação, a gente conseguir uma quantidade adequada, a suplementação vai fazer o quê? Justamente prevenir o envelhecimento desse neurônio e fazer com que a gente tenha uma boa saúde cerebral. Um outro que eu gosto demais, e esse eu indico para praticamente todo mundo, que é o ômega 3. Não tem como, Vlad, a gente passar nessa vida sem falar de ômega 3. Não tem como mesmo. Fala, Marcela, mas eu ouvi dizer que o ômega 3 está no peixe, que a gente pode consumir sardinha, que a gente pode consumir salmão, que a gente pode comer. Pode. Mas assim, você teria que consumir um caminhão de atum por semana para conseguir a quantidade de ômega 3. E ainda assim você não saberia se aquela absorção foi adequada para você. Então, a suplementação de ômega 3, ela é importante sim para a saúde do seu coração, mas também para a saúde do seu cérebro, seja Alzheimer ou seja para outra doença. Porque, de novo, age como um ótimo anti-inflamatório, prevenindo desgaste e envelhecimento neurológico. Então, assim, são pontos importantes que aí eu puxo atenção, né, para esses em especial, que a gente já pode fazer ao longo da nossa vida e deixa a Carol aí falar o que a gente pode fazer para quem já tem, né, Alzheimer ou alguma outra doença. Perfeito. E aí um assunto até bem, caiu assim, né, bem a calhar. Minha avó tem Alzheimer, está com Alzheimer. É uma doença que eu sempre, né, tratei no consultório, mas viver essa doença é chocante. Tá? Chocante porque a evolução dela é um negócio assustador. Rápido, né? É muito. E eu, Mai, vou te falar, enquanto nutricionista, né, de pacientes com Alzheimer, eu tinha visão que era rápido, mas talvez por não viver, eu tinha uma visão de que não era tão rápido assim, mas vivendo é um negócio assim
ensurdecedor. O que nós temos hoje em dia, tá? Eu trabalho muito com alimentação cetogênica e low carb, até comentei, né, no começo do vídeo. O que nós temos hoje em dia, tá? Pacientes autistas, pacientes com grau de ansiedade muito grande, pacientes com epilepsia, pacientes com Alzheimer, pacientes com esclerose múltipla, né? Então, são pacientes que são beneficiados pelo alto consumo proteico e de gorduras de boa qualidade e pelo menor consumo de açúcares e carboidratos. Porque os açúcares e carboidratos são estimulantes da parte cerebral. Então, nós temos uma excitação consumindo açúcar e carboidratos que não são proveitosas em um paciente com epilepsia, um paciente com Alzheimer. Eu tenho pacientes que melhoram muito crises agudas, tá? No caso da questão da epilepsia, fazendo alimentação cetogênica. Eu tinha um paciente, Vlad, que tinha crises, né? Ele era um autista que também tinha crises, né, de epilepsia bem frequentes, que é muito comum, né, nessas alterações, e ele tinha crises 3, 4 vezes por dia. E quando a mãe me procurou, ela falou, Carol, eu não sei mais o que eu faço, né? O paciente já estava em uso de canabidiol, né, já tinha toda uma questão de tratamento muito avançado, e ela falou, eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu falei, eu tenho um caminho. E hoje ele não tem crises há 3 meses. Então, assim, é muito... Carol, salvando vidas, esse é o nosso trabalho, salvar vidas. Exato. E a paciente falou para mim, Carol, eu nunca imaginei que trocar o pão, tirar o pão, reduzir o arroz, a batata, fosse dar tanto resultado. Porque às vezes a gente vai no extremo, né? Então, assim, eu vou procurar um medicamento que está sendo estudado, vou trazer, né? Preciso da autorização, tudo mais. Mas e a base? Que, de novo, a gente vem falando, né? A base, ela tem muito poder nisso. Então, assim, a função da alimentação cetogênica em pacientes, né? Outro exemplo, quando a gente pensa na questão de carboidratos, né? Eles agregam energia. Então, todo mundo pensa que a função do carboidrato é essencial, porque ela traz energia. Só que muitas vezes o idoso, ele acaba consumindo um grande teor de carboidratos, até porque é gostoso, é prático, a digestão é fácil, o metabolismo é rápido. E o que ele está colocando, o que ele está deixando de comer enquanto ele come aquela batata? Então, às vezes, no prato, ele come um teor altíssimo de batata e arroz, e a carne ele deixou de comer. Então, não é só o que você come, é o que você deixa de comer comendo o alimento com alto teor de carboidrato. Então, a alimentação cetogênica tem que ser muito bem acompanhada, mas quando bem acompanhada e bem indicada, é excelente nesses casos. Eu preciso encerrar, menina. Mas esse assunto... cara, é 8h20, né? As crianças têm que dormir. Vai se acostumando, Marcela. Ô, Vlad, posso então falar de um último assunto, gente? Um último assunto? Pode. Último. Fica à vontade. Amiga, você quer falar alguma coisa antes? Não, na verdade eu só ia... A única coisa também que eu ia... Nossa, vai fazer live com Nutri, é isso. A única coisa no final das contas, o que a gente precisa tanto pensando em sarcopenia, quanto saúde do coração, quanto Alzheimer, etc., é modular a inflamação do corpo. Tudo está baseado na inflamação. E a inflamação vem de onde? Do excesso do carboidrato, dos alimentos não saudáveis, né? Que não estão na base do que a gente está falando aqui. Então, é isso. Quando a gente modula a inflamação, quando a gente desinflama, seja terceira idade ou não, seja Alzheimer ou obesidade, a gente vai conseguir bons resultados com toda certeza. Então, último assunto, prometo, gente. Não vai ser um podcast, né? Prometo. Gente, vitamina... Você deu uma ótima ideia. Vamos fazer podcast agora. Vamos. Às 6 horas, vamos bater o recorde. O que é uma coisa muito importante, gente? Hoje, 90% dos idosos apresentam vitamina D baixa. Gente, vitamina D. Pelo amor de Deus, gente. Eu ia perguntar, mas está ficando muito longa, mas vamos lá. Gente, não dá para ter absorção de cálcio sem ter uma vitamina D adequada. A vitamina D, ela previne câncer, Alzheimer, Parkinson, dentre outras doenças, depressão, ansiedade, insônia, tudo. E a insônia, né, nós já vimos a importância da qualidade do sono. Então, assim, não aceitem, tá? Doses baixas de vitamina D, porque está dentro do parâmetro geral para exames. A vitamina D, ela precisa estar nos níveis adequados. Procure um profissional para te orientar, mas nós precisamos cuidar da vitamina D, pelo amor de Deus.
Só isso. Só vou jogar no vento, ó. Níveis adequados estão ali na casa dos 50, hein, gente? Então, se seu exame tá dando 20, não tá legal. Não tá legal, tem que rever. Quer saber se o profissional é adequado? Quer saber se o profissional é atualizado? Pergunta para ele, o que você acha sobre a vitamina D? E quanto você me sugere que a minha vitamina D deveria estar? Pronto, você já mata. Estão provocando. Vocês estão... Eu gosto. Meu companheiro aí, o Rodriguinho, sabe que eu gosto de ser ácido. Eu não gosto de brincar, não. Ai, mas você pega pesado. Eu falei, uai, eu já falei, alisar para a maioria não funciona. Tem que ser um pouco ácido. Tem que ser um pouco... tem que ser mais impositivo nas informações. Meninas, a gente tem uma quantidade inesgotável de assuntos para tratar. A gente passou de forma geral músculo, osso, coração e cérebro. A gente passou... Ah, que pena, a Marcela saiu. Ela caiu. A gente passou de forma geral por diversas circunstâncias que são comuns do envelhecimento, que a gente entende que são relacionadas a preparar para ir dormir, a hora que acorda, ao longo do dia, cuidados gerais da alimentação, entender intestino, entender inflamação, entender os detalhes dos minerais que estão aí, de algumas vitaminas que ninguém fala, quem fala não fala direito, é uma bagunça. Fala, meu Deus do céu, tá tudo bagunçado. E a gente... É tão difícil, Carol, mas a gente se obriga a ser especialista para procurar o especialista. Exato. Vou repetir a frase. Você tem que ser especialista para saber procurar especialista. Não é? Aí tu vai num nutricionista, um fala uma coisa, aí vai no outro fala, você fala, não é possível. Agora, que planeta que eu tô? E, inclusive, quando você fala de dieta cetogênica, tem um documentário na Netflix de um médico australiano que estava propondo esse tipo de dieta para as crianças que apresentavam diversas alterações de ordem neurológica e foi para a corte, foi processado. Falei, você está louco, isso não é dieta. Ele se defendeu sozinho, ele foi sem advogado. E sabe quem estava do outro lado acusando? As grandes indústrias alimentícias. Então, galera, abre os olhos. Tem muita coisa que é interessante para os grandes. Manter a gente vivo até os 90, comendo qualquer coisa e tomando um monte de remédio, é interessante para alguns, mas eu não sei se é interessante para você que está aqui ouvindo a gente. Presta atenção. O nosso corpo é uma máquina capaz de produzir tudo o que a gente precisa. Basta que a gente saiba cuidar do nosso corpo, iniciando pela nossa mente. Carol, suas últimas palavras, eu deixo você encerrar a live. Galera, obrigado por mais essa noite. Um grande beijo, forte abraço. E as considerações da Carol. E a gente já deixa o beijo da Marcela aqui, porque eu não consegui chamar ela. A Marcela não entrou. Gente, a única coisa que eu quero falar para vocês é que, primeira coisa, não espere o amanhã. E não espere a melhor condição para começar. A melhor condição não chega e o amanhã pode não chegar. Então começa hoje da forma com que você tem. Ah, ela voltou. Voltei. Então, assim, eu tô falando as palavras finais, amiga. Eu falei que nós temos que começar hoje. A gente não pode esperar o amanhã para começar. E nem a condição perfeita, porque a condição perfeita pode não chegar e o amanhã também não. Então, assim, é hoje. Então, agora você vai jantar. Agora. Por que comer um caminhão de farinha de trigo agora, esse horário? Então, assim, é importante, é o que nós falamos, sem extremismo, pensando no detalhe, a cada refeição uma nova oportunidade e a cada nova oportunidade um futuro melhor. Nossa, Carol, como você fala bonito. Eu li aqui, mentira. Filosofando mapas. Obrigado, Carol. Marcela, a Carol fez as considerações dela, eu já fiz as minhas para finalizar. Eu queria que você pudesse ponderar suas considerações para a galera ir dormir refletindo. Claro. Primeiro, obrigada, gente, por estarem aqui, por nos ouvirem, por dividirem esse momento com a gente de um assunto tão importante. Falar sobre envelhecimento é tão importante quanto falar sobre nascimento, né? A gente tem que entender... Nossa, me arrepiei. Me arrepiei. Ainda mais agora, né? Eu tô tão focada nessa questão do nascimento, mas é isso. A gente tem que entender o quão é importante a nossa saúde de quando a gente nasce
até quando a gente morre, de fato, né? E a gente pode, com certeza, viver melhor e envelhecer muito bem se a gente começar, igual a Carol falou, hoje e agora. Pequenas atitudes, fazendo o básico, com certeza a gente já colhe bons resultados. É só a gente aprender a se priorizar. Eu acho que é isso, se colocar no lugar e colocar a nossa saúde em dia. Pessoal, obrigado, meninas. Vocês foram incríveis. Beijo no Vicente, beijo no Léo. Como que chama a tua cachorrinha, Carol? Eu Mel. esqueci. Tá, filha? A Mel. Beijo na Mel, beijo na família. Beijo na Mel. criança, Põe a Mel na live. Ah, Mel, que linda. Que linda. Hoje eu levei a minha para fazer banho e tosa, deu uma confusão que ela estava estressada. Mas vamos lá, pessoal. Beijo na família. Obrigado por essa noite maravilhosa. Valeu, pessoal. Obrigado por mais uma audiência. Até a próxima. Eu vou chamar, hein? Vou chamar. Pode. Vamos, bora. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, meninas. Valeu. Tchau, tchau.